Então, ainda em pé, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 25. Essa é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Só que sempre eu preguei sobre o filho pródigo, e poucas vezes preguei sobre o irmão do filho pródigo. E hoje nós vamos nos atentar a esse irmão mais velho, que a Bíblia diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ore comigo e diga: Senhor, o que está morto venha reviver, o que está perdido venha ser achado. Ora por quem está ao teu lado e fala: dá revelação ao meu irmão, à minha irmã, daquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Levanta uma igreja curada e sarada para este tempo, em nome de Jesus. Diga para esse irmão: se prepara, Deus vai falar com você. Queridos, talvez a mesma proporção de filhos pródigos que saíram da casa do pai, nós temos a triste realidade de filhos feridos dentro da casa do pai. Ele não é um pródigo que saiu e se afastou, mas ele é um pródigo de coração, porque ele guarda feridas emocionais contra o pai, que na verdade começou por causa dos irmãos. Nós aprendemos na semana passada que as feridas da alma nos priva do desfrute da vida, da celebração e da festa. E é isso que aconteceu com esse irmão. Ele não quis mais entrar na casa do pai, ele não quis entrar na celebração, porque ele estava indignado. Na cultura oriental, um filho não pode falar de qualquer maneira com o pai. Ele abaixa a cabeça, ele sabe que a honra é um dos valores vitais. Ele não fala de qualquer jeito. Na linguagem popular, ele não peita o pai. Mas esse jovem mais velho estava tão ferido, que foi a gota d'água e ele transbordou o que estava o coração dele cheio. E tudo que ele queria colocar para fora, ele colocou. Ele olha nos olhos do pai e ele fala: estou indignado com o Senhor. Se o pai é uma prefigura de Deus, você vai aprender hoje, mergulhando nessa série. Hoje nós vamos mais a fundo do que nós começamos a falar na semana passada, que quando alguém está ferido com os irmãos, essa ferida no final será transportada a Deus. Esse é o grande risco de alguém que se fere dentro da família. A igreja é a família de Deus, ela é uma representação da família física que eu tenho. E quantas famílias de pai, mãe e irmãos sofrem de feridas, de filhos que se acham prejudicados porque o pai tem uma preferência pelo outro, e carregam dores, traumas, marcas durante a vida inteira, e transportam essa realidade de ferida emocional para dentro da igreja. Foram feridos pelo irmão, pela irmã, decepção, frustração com liderança, e eles não tiveram coragem de sair da casa do pai, porque sabem das consequências, mas eles permanecem dentro da casa do pai, com o coração angustiado, ferido, dizendo: eu não consigo me regozijar, tem algo em mim que morreu aquela paixão, morreu aquele desejo de agradar a Deus, morreu aquele desejo de comunhão. Então eu não entro, eu não mergulho na festa, eu não me entrego ao mover de Deus. Por quê? Porque tem áreas da minha vida que ainda não foram curadas, não foram tratadas. Então tem feridas que nos impedem de entrar no mover de Deus. Se o mover é o grupo vida, muitos não entram lá, porque fala: lá tem alguém que me feriu.
se o mover é um encontro, se o mover é o Legendários, se o mover é algum evento da igreja, algum ministério. Tem pessoas que não entram nesse mover, nessa festa, porque tem irmãos lá que eles falam: esse aí não é digno de estar lá. Essa foi a resposta desse filho para o pai: eu não entro na sua casa, porque tem alguém lá dentro que eu não acredito que seja digno de estar lá. Por isso, há muitas pessoas que não celebram a vida cristã, e não entendem por que perdem o desfrute, e a realidade é porque há feridas do passado, na alma com irmãos, e que no final, transporta para o pai. O Senhor foi injusto, o Senhor sabe tudo que fizeram contra mim, tudo que machucaram, abusaram, e ainda assim, Deus não fez nada. Então a realidade é que nós temos filhos na casa do pai, magoados e feridos com o próprio pai, que é Deus. Por quê? Porque a indignação da ferida da alma desse irmão, é porque ele sabe o que o mais novo fez. O mais novo foi desleal, desonrou o pai, mata o pai em vida quando pede a herança dele antecipada, pega aquela fortuna porque o pai era muito rico, e ele vai curtir a vida como se não houvesse amanhã. Vai para as baladas, vai para as noitadas, se entrega aos vícios, à bebedice, se entrega no mundo de prostituição. Ele quer ter deleite de tudo que não experimentou no mundão, ele quer experimentar. E depois que o dinheiro acaba, que os amigos vão embora, que ele quebra a cara, aí ele volta com pseudo arrependimento, com a cara lambida, lavada, simplesmente para falar: pai, eu pequei, deixa eu entrar, deixa eu voltar. E aí o irmão fala o quê? Eu quero ver a reação desse pai, porque se eu tivesse no lugar do pai, eu até poderia deixar ele entrar, mas primeiro eu ia pegar um cabo de vassoura, não, vamos amenizar, pegar um chicote, uma cinta, eu ia descer tanto esse camarada, desse irmão mais novo, ia falar umas boas e poucas, eu ia lavar a cara dele, eu ia mostrar tudo que ele fez. Ele prejudicou a empresa da família, ele levou o pai a ficar com problemas financeiros. O irmão mais velho ia falar: você gerou uma ferida no pai, e possivelmente na mãe dessa família, porque esse pai ficava todo dia na janela chorando, na porta amargurado, preocupado com um filho que foi para longe, viveu uma vida no mundão, sem saber o que estava acontecendo. Então o filho mais velho poderia falar: ué, a vida assim é fácil demais, esse negócio de crente pedir perdão, o cara trai, abusa, machuca, fere pai, fere mãe, fere esposa, fere marido, fere filho, vai, apronta, diverte no mundão, gasta tudo que tinha que não podia. Depois que cai em si, ele quer voltar e simplesmente com uma palavrinha mágica: me perdoa, está tudo resolvido. E esse é o motivo porque muito crente não perdoa, porque acha que perdão é impunidade. Ué, assim é fácil demais. Eu traio a minha esposa, vou lá, pronto, e chego e peço perdão. Porque se ela é crente, está na Bíblia que ela é obrigada a perdoar. E se ela não tem opção, aí o cara que perdoa fala: eu sou obrigado a te perdoar. Porque se eu não fosse obrigado, no lugar de te perdoar, eu te esganava. Eu queria te matar, mas Deus não deixa, então tem que te perdoar. Porque se eu não te perdoo, nem o pai vai me perdoar. Aí ele libera um perdão forçado, religioso, e guarda a amargura para o resto da vida. Dentro de casa, no casamento não é mais o mesmo, a igreja não é mais a mesma, o cara morre, ele se perde, ministérios acabam, ele se esfria, ele se congela dentro de um coração amargurado, que no final é com Deus. Eu não entendo esse evangelho, que Deus manda perdoar, aí o cara apronta o que fez, e simplesmente eu perdoo, e fica por isso mesmo. Aí esse filho mais velho falou: eu não engulo isso, eu não vou entrar nessa festa, porque é fácil demais. Como que é? Então eu vou também, me dá a minha parte, que eu vou sair com prostituta, eu vou fazer tudo que a minha carne já quis. Depois de um ano eu volto, pobre, sem nada, e peço que o Senhor me dê um abraço, e faz uma festança para mim. E a indignação desse moço, aí no verso de número 29, ele começa a falar a visão dele: há tantos anos que eu te sirvo, eu nunca te desobedeci. Ó, esse cara era crentão mesmo, nunca transgredi uma ordem tua, e o Senhor nunca me recompensou, nunca fez uma festa para mim no meu aniversário, ou me chamou os meus amigos aqui. Eu te sirvo, eu estou no campo trabalhando.
Agora esse camarada que apronta, que te trai, que te machuca, que leva o seu dinheiro embora, que quase arruína essa fazenda, essa família, aí volta, o Senhor, ao invés de disciplinar, faz uma festa. Eu não consigo entender esse Deus, eu não consigo entender essa graça, eu não consigo entender essa igreja, eu não consigo entender esse tipo de perdão, que parece que há um Deus que age com impunidade. Então vamos começar por aí. Se ele falasse isso com o pai poderia falar com ele assim: uai, você quer ir? A porta está aberta, eu não estou te prendendo, te privando de nada, você não é obrigado. A religião tenta nos obrigar a estarmos condenados a uma escolha que parece que é feita por causa de medo, e Deus não age assim. O pai poderia falar: você quer fazer a mesma coisa? Eu te dou a sua parte da herança agora também, da mesma maneira que eu dei a ele, eu te dou. Então se você quer ir, pode ir. Você tem sempre livre arbítrio, você sempre é livre para fazer a decisão que você quiser. E se você acha que é bom o que ele viveu, então vai. Começa desonrando o seu pai, para você ver o que a desonra faz na vida de alguém. Pede a herança antecipada e vê o que a lei de Deus diz no livro de Provérbios, o que acontece com um filho que faz isso. Vai lá, gasta tudo com prazer, faça tudo que te dá na cabeça. Olha o verso 13, o que esse menino fez? Copia ele. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Você quer agir assim? Pega a sua fortuna e dissipa. Acaba com tudo, como se não houvesse amanhã. Não pensa no amanhã. Em um ano, vai para os hotéis que você quiser, aluga um iate, pega as prostitutas tudo do mundo, coloca lá e fala: agora eu quero viver para os meus prazeres. Vai lá e faz isso, para você ver o que vai acontecer. Você vai viver dissolutamente, você vai ter uma consequência. É isso que você quer? O pai poderia mostrar. Se entregue à bebedeira, aos vícios, vai lá, afunda nas drogas, se afunda na prostituição, gasta tudo, se cerque de falsos amigos, sofra decepção porque eles estão contigo só no dia que você tem dinheiro, porque o dia que você estiver pobre, vão te abandonar num chiqueiro. Vai lá, fique pobre, vai comer comida de porcos, que é isso que está escrito no próximo versículo. Olha o que aconteceu com o mais novo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. É passar fome. Você já passou fome na vida? E ele quis comer a comida dos porcos, diz o verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Repete comigo: mas ninguém lhe dava nada. Então você acha que aqui dentro os irmãos é falso? Os irmãos te traem, te magoa? Vai lá para o mundo deve ser melhor. Vai lá e vai procurar os melhores amigos, que na sua frente é uma coisa e por trás é outro, querendo te passar para trás, querendo só aquilo que você tem. E quando você perder tudo, ninguém vai te dar nada. Vai lá viver a dissolução de um mundo caído, pecaminoso, sem Deus. Você está comparando a casa do pai, achando que lá distante é melhor? Vai lá experimentar, dá uma voltinha lá, e você vai ver as marcas que o mundo vai deixar na sua vida. Vai lá, gasta tudo, fica pobre, perca a sua reputação, perca o seu nome, coloque o seu sobrenome na lama. Vai lá, se envolve com adultério, vai lá, se envolve com tudo de ruim, passe fome, perca a autoridade que Deus já te deu, que você já construiu, perca o respeito das pessoas, para voltar humilhado, dependendo da ajuda de outros que não te deram, porque ninguém vai te dar nada. O pai podia falar para ele: volta sujo de um chiqueiro que é o mundo. Você quer tudo isso? A pergunta que o pai poderia fazer para o mais velho é: você acha que o pecado compensa? Você acha que um prazer momentâneo de um adultério compensa a destruição de uma família para sempre? O prazer de uma prostituição, de pornografia, de um roubo, de uma traição, de uma vingança, de se desviar, você acha que isso compensa? Então tenta, para você vai ver o resultado. Por quê? Porque o resultado agora é que aquele menino tinha perdido a herança e não teria ela nunca mais. Você não tem um pai de impunidade. Uma coisa é o perdão, a outra coisa é consequência de pecado, totalmente separado.
Por isso que o menino reconheceu que agora ele não teria mais nada da herança dele, porque ele dissipou. O pai não ia falar, tadinho dele, então eu vou pegar a parte do seu irmão, ou eu vou pegar a parte da sua mãe, e vou te dar, você merece. Não, 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 não. Ele perdeu, e perdeu, e agora ele queria se comportar como um empregado na casa do pai. Sabe por quê? Porque é uma realidade que diz assim: você é livre para fazer qualquer escolha, mas sempre será escravo das consequências dessas escolhas. Eu vou repetir. Na verdade, eu quero que você repete comigo para você memorizar. Fala: eu sou livre para fazer qualquer escolha, mas sempre serei escravo das consequências dessas escolhas. Porque você não vai brincar com Deus. Você acha que Ele é impune? Paulo diz para a igreja: não zombe de Deus. Gálatas 6, verso 7. Não se engane. Não ache que há um Deus impune. De Deus ninguém se zomba, porque aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Então tem uma diferença entre remorso, que é um arrependimento falso, e do verdadeiro. O primeiro é que aquele irmão podia estar indignado, dizendo assim: sabe por que esse filho voltou? É porque o dinheiro acabou. Sabe por que ele está pedindo perdão para a esposa, para o marido? Porque o adultério foi descoberto. Se fosse o temor de Deus, um arrependimento, ele não ia esperar estar dentro de um chiqueiro para a ficha cair. Porque foi isso que aconteceu com o filho pródigo. A gente tem que ver uma realidade. A ficha dele só caiu quando ele estava passando fome e necessidade. E a palavra de Deus diz que aí a ficha cai, da qual ele quer voltar para se arrepender. Olha o verso 17. Parece que a cegueira saiu quando ele diz assim, Lucas capítulo 15, verso 17. Então caído em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de... Então parece que o arrependimento começou por causa da fome. A fome, aquele sofrimento, fez com que a mente ficasse lúcida, porque ele estava fora de si. Alguém que comete um adultério e troca a família, sai da casa do pai e se desvia, só pode estar fora de si. Mas o problema é que quando o sofrimento aperta, aí parece que a ficha cai. A pergunta é: por que a ficha não caiu antes? Por que a ficha não caiu quando estava com muito dinheiro no bolso? Por que a ficha não caiu quando estava desfrutando de todos os prazeres carnais que ele queria? É uma boa pergunta. Então, infelizmente, muitos têm um remorso e um arrependimento falso, porque eles só querem ter conserto por causa do sofrimento que veio pelas consequências erradas. Aí ele vem: eu estou sofrendo demais, eu não posso perder a minha família, eu não posso fazer aquilo, eu não posso perder meu futuro, a minha reputação. Agora, o verdadeiro arrependimento é aquele quando a pessoa cai em si, e graças a Deus cai em si quanto mais cedo melhor. Talvez demorou, mas melhor tarde do que nunca. E aí ele se arrepende, e aí ele começa um processo de arrependimento verdadeiro. Por que eu creio que ele teve arrependimento verdadeiro? Porque o processo começou com passo a passo do arrependimento bíblico verdadeiro. Mudança de mente, mudança de pensamento e mudança de comportamento. Ele começa mudando a cabeça dele, dizendo: o que eu fiz a vida? Eu vou voltar. O verso 18, ele fala: eu já sei o que eu vou fazer. Ele tem uma ação em direção do Pai, e ele vai dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Verdadeiro arrependimento, ele tira as desculpas, porque o falso é: sabe por que eu saí de casa? Porque o senhor era duro demais comigo. Sabe por que eu saí de casa? Porque o senhor não deixava eu ter festa aqui, o senhor era muito rígido. Sabe por que eu saí de casa? Sabe por que eu adulterei? Sabe por que eu roubei? Por causa desse irmão, por causa daquilo. Não, ele não teve desculpa, porque quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Ele volta e fala: eu escolhi o caminho errado, Pai, eu pequei diante de ti. Então eu acredito, querido, que esse arrependimento verdadeiro, ele entende que ele precisa do perdão, independente das consequências. Qual é a consequência? O nome foi para a lama, sujo de porcaria, de porco, de chiqueiro. Mas aí no verso 19, o que ele fala para o pai é o seguinte: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não estou vindo para pedir uma herança de novo, ou para estar sentado na sua mesa. Me trata como um dos seus trabalhadores. Verdadeiro arrependimento está ligado com restituição. O que eu feri você?
O que eu roubei e defraudei você? Agora eu estou disposto a pagar. Eu me lembro quando eu era parte de uma equipe pastoral, de conhecer um jovem senhor, que teve uma experiência verdadeira com o Senhor. Eu vou encurtar o testemunho dele. Ele me procura, e um dia nós tivemos uma conversa. Ele disse: você não me conhece, eu não sou daqui, sou do Rio de Janeiro. Eu sou líder de um dos maiores grupos de tráfico de drogas do meu estado. Já matei muita gente, sou procurado pela justiça. Eu já fiz tudo que você possa imaginar e não imaginar. Mas eu tive um encontro real com Jesus. E antes de eu falar qualquer coisa, ele me falou: você não precisa falar nada. Jesus mudou a minha vida. E amanhã eu vou lá na delegacia me entregar. E eu vou pagar e cumprir o que eu devo à justiça até o final. Eu não vou ficar lá implorando para terem misericórdia e me tirar de lá. Não. Porque não importa se eu estou numa cadeia ou se eu estou em qualquer outro lugar. O que importa é que eu tenho Jesus no meu coração. E Ele mudou a minha alma. E eu quero estar com Ele para toda a eternidade. Eu falei: uau. No outro dia esse cara se levantou e foi preso. E ficou anos na cadeia, talvez esteja até hoje, eu perdi o contato. Mas lá dentro da cadeia, ele se tornou um missionário que ganhou muitas vidas para Jesus. E eu fui lá fazer batismo de pessoas que o testemunho dele ganhou para Jesus. Aí eu creio que é salvação. Agora, meu irmão, esse tipo de conversão e de arrependimento, que o cara dissimula dizendo: olha, eu até aceito Jesus, mas eu não quero pagar as consequências. Mas eu não acredito que seja um arrependimento total e verdadeiro. O arrependimento verdadeiro está ligado com o Pai, o coração do Pai. E não importa as consequências, não importa as circunstâncias. O que eu quero é voltar para a casa do Pai. O que eu quero é ser aceito pelo Pai. E talvez alguns perguntam: pastor, por que se esse Pai é uma figura de Deus, Ele não foi atrás do filho lá no mundão, lá nesse país distante? Porque Deus não faz assim. Porque Deus te deu um livre-arbítrio e você não é manipulado. Ele não te força a nada. Ele bate na porta do seu coração, esperando que alguém que ouça a sua voz decida deixar Ele entrar. Se você quiser desviar hoje, você é livre. Você é livre a cada dia para qualquer escolha que você tiver, mas sempre será escravo das consequências. Deus te respeita. E aquilo que Ele poderia fazer para te provar o quanto Ele te ama, Ele já fez. Ele já enviou o único filho dele para ser feito gente, para morrer naquela cruz no seu lugar, abrir os braços e morrer a sua morte, para abrir um novo e vivo caminho até a presença do Deus Pai. Então o caminho já foi aberto pelo sangue de Jesus. Agora querer passar por ele, o caminho estreito, é uma decisão sua a cada dia. Quem está me entendendo aí, concorda com isso? Diz amém? Então o Pai não foi buscar, porque a porta já estava aberta. O mesmo que decidiu sair, é o mesmo que deveria voltar. E Ele só volta quando a ficha dele cai. Porque quando alguém não quer ser ajudado, meu irmão, não tem encontro, não tem legendário, não tem vigília de oração, não tem coisa desse mundo, nem Deus vai agir num coração que a ficha não caiu e não quer ser ajudado. A pior coisa que você tem para querer ajudar uma pessoa enferma na alma é quando ela não quer ser ajudada e ela escolhe viver no chiqueiro. Então você tem que orar para que a ficha venha a cair, para que a cegueira venha a sair dos olhos dela. Que venha acontecer o verso 17: aonde ele estiver caindo em si, porque essa pessoa estava antes fora de si. Porque arrependimento sempre é pessoal, individual, e depende de escolhas pessoais. Não é o outro que se arrepende por você. Agora, sabe por quê? Que muitas pessoas têm dificuldade no processo de arrependimento, de pedir perdão e até mesmo liberar perdão. Muitas pessoas têm muita dificuldade de liberar um perdão curativo, completo e verdadeiro, por essa ideia de ter um pai que age com impunidade, que não faz nada, que fica calado, que manda perdoar como se nada tivesse acontecido, e a pessoa que foi ferida, que está nem aí. Você sofra com a sua dor, porque quem apanha sempre lembra, quem bate esquece. Então está esse filho que apanhou, que sofreu, e o outro sendo abraçado e perdoado e fazendo festa para ele. Então ele está indignado dizendo: é isso mesmo? O Senhor não vai levar em conta o que eu sofri esse tempo, o que o Senhor sofreu? Vai ficar por isso mesmo? Perdão é fazer um esquecimento, é uma amnésia, e há impunidade no céu. É só pedir perdão que basta.
É só falar que está perdoado e está tudo bem. Essas pessoas não entenderam na Bíblia, que a mesma Bíblia que revela que Deus é completamente amor, Ele é completamente justiça, e nele não há impunidade alguma. Essa é a verdade da palavra. Deus sempre trará juízo e julgará entre nós, em toda e qualquer circunstância. Eu vou te dar uma lista de versículos para você anotar, gravar e ensinar a outras pessoas que acham que Deus é impune, e que parece que juízo é só quando Jesus voltar, é só no céu. Engano seu. Provérbios 16, verso 5, o Senhor diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Teve pessoas arrogantes contra você, orgulhosas, machucaram você, isso é abominável ao Senhor. Agora diga comigo: e é evidente. Tem para muito crente que acha que isso não é evidente. Deus, olha o que o cara fez comigo, esse arrogante e orgulhoso. O cara me machucou, me humilhou, me feriu, com palavra, com ação, me defraudou, roubou, pediu emprestado e não paga. Camarada, age de todo jeito para me prejudicar, e agora pede perdão, e fica por isso. Deus disse, diga bem alto comigo: é evidente que não. Fala para o seu irmão: é evidente que não. Provérbios 17, verso 5, o que escarnece do pobre, insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade, não ficará impune. Você não precisa cantar aquela canção gospel: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te ver na bênção vai se arrepender. Não precisa cantar esse sabor de mel, não. Sabe por quê? É evidente que não ficará impune quem se alegrou com a sua dor, quem se alegrou com uma desgraça. Deus é um Deus de justiça, e Ele está vendo tudo que fizeram contra você, e o dia da honra está chegando. Você pode dizer amém? Vamos para o Novo Testamento. Como que a Bíblia encerra? O último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, verso 19, 22, verso 12, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Galardão é a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Haverá um acerto de contas, meu irmão, para definir a eternidade. Mas não é só quando Ele voltar. Paulo diz em Romanos 12, verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus está dizendo para você: não quer a sua justiça própria, porque a sua justiça é como um trapo de imundícia para mim. Ela não se compara comigo, porque você não pode julgar o seu irmão, porque você também é pecador como ele. Então deixa comigo. Não faça nada, não se vingue, não devolva o mal com o mal, não retribua na mesma moeda. Fica entregando para mim, o seu pai, o seu protetor, porque você vai dar lugar à minha ira, não à sua. A sua é imperfeita, a minha é perfeita. Está escrito, toda a Bíblia: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, em todo caso de injustiça, há um Deus justo que vai vingar por você, que vai agir por você, que vai fazer justiça por você, que nada vai ficar impune, mesmo que tenha sido perdoado. Virá um Deus que vai trazer tratamento, juízo, e vai colocar ordem na casa. Você pode aplaudir esse Deus? Amém? Então o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, que o juízo de Deus começa na casa de Deus, começa entre os filhos. E Hebreus capítulo 10, verso 30, a palavra revela assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Você deveria conhecer esse Deus. Quem disse? Tem crente que não conhece o Pai. Aquele irmão mais velho não conhecia o coração do Pai, por isso que julgou o Pai. E ele diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Quando algo é repetido na Bíblia, é porque Deus dá uma importância maior e uma ênfase para que você entenda. Paulo diz para a igreja de Tessalônica que quando o irmão defraudar a outro, prejudicar a outro, e o contexto é sexual, se o irmão abusou, se o irmão feriu, denegriu a identidade, a alma de uma pessoa, se ele machucou o coração de alguém, o Senhor vai tratar.
Mas esse texto, ele serve para qualquer tipo de problema na família. Qualquer tipo de problema do irmão mais velho, do irmão mais novo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, verso 6. O Senhor diz assim: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O nosso Deus é chamado de vingador. É aquele que faz justiça, é aquele que não deixa nada impune, é aquele que sabe toda palavra, toda dor, toda lágrima, tudo o que aconteceu. Ele diz: eu conheço e sondo o coração dos homens, e tudo está claro diante dos meus olhos. Por isso, meu amado, infelizmente muitos irmãos que Deus age na impunidade, têm dificuldade de liberar perdão. Ele acha: isso é injustiça. Deus, olha o que o cara fez comigo, agora ele pede perdão, eu libero perdão e fica por isso mesmo. Não, meu irmão, você deveria ter compaixão e misericórdia, porque há um Deus que age no seu favor, é um vingador seu, há um pai que fala: deixa comigo, filho, eu sou aquele que disciplino, que trato, que trago juízo. Então, se você conhecesse esse caráter de Deus, você ia pedir compaixão. Pai, tem misericórdia, pega leve. Senhor, eu sei que Tu és Deus de justiça, porque se você tem misericórdia de alguém, você também está buscando que Deus tenha misericórdia de você, quando você estiver no lugar de Deus tratar. Uau, quem entendeu isso, diga amém. Então a realidade de feridas na casa de Deus, chamada igreja, infelizmente, na família física ou espiritual, nós temos irmãos divididos, que não falam um com o outro. Achamos que líderes, ou o próprio Deus, tem preferência de filhos. Um tem regalia mais do que o outro, tem privilégio mais do que um outro. Temos briga dentro da casa, igual aqui na casa do pai do filho pródigo. Temos competição e comparação, separações e traições, gente ficando fora da festa de Deus, da celebração, porque tem mágoa dizendo: nesse lugar eu não entro. Aonde tem esse negócio do culto? Esse lá eu não concordo, tem um irmão lá que já me feriu, o cara já me prejudicou, me deve, e está lá, cantando, pregando, não concordo. Então fica fora do ministério, fica fora do projeto de Deus. Acha que o pai é opressor, o pai está me obrigando a entrar, o pai está abusando. Acha que o pai não foi buscá-lo, talvez está magoado com Deus, não se importou comigo, ou está enciumado com o que Deus está fazendo na vida de alguém e não está fazendo na sua. Parece que Deus está fazendo mais na vida do outro do que na sua. Meu amado, é por isso que nós temos pessoas que se vê dentro da casa do pai, à margem da festa. E aí fala para Deus: eu estou aqui, sempre te obedeci. Lembra das crenças centrais? Desamor, desamparo e desvalor. Está aqui na resposta dele: eu sempre te obedeci, e o Senhor nunca me deu nada. Falta de valor, porque eu te sirvo até hoje, dando o meu melhor. Eu me doei para essa casa, e o que eu recebo em troca? Nada. Nunca me deu um cordeiro, o boi cevado aí, nunca me deu. Mas para aquele que não merecia, o Senhor deu. Sabe, as suas reações revelam o que está no coração. E a reação desse filho mais velho revela um coração totalmente ferido, já talvez há muito tempo com o pai, de ver o pai chorando pela vida daquele filho que aprontou e que não deveria talvez o perdão, que não merecia. Sabe, a tal ponto que quando o pai procura ele e insiste com ele para que ele entrasse na festa, o coração estava tão ferido que agora não quer mais ouvir ao próprio pai. Olha aí o verso de número 20, o verso de número 28. O pai insistia com ele, ou procurava conciliá-lo. O pai estava querendo curar o coração dele. E qual foi a resposta dele? O verso 29, o coração está endurecido e ele diz: há tanto tempo que eu te sirvo, e o Senhor nunca fez nada para mim. Coração ferido desonra a Deus e se fecha para Deus. Coração ferido não ouve pastor. Coração ferido não ouve líder. Deus pode estar trazendo a mais bela mensagem, mas a pessoa magoada diz: essa palavra não cai bem dentro do meu coração. Porque ela sempre vai ter uma contrapartida. Ela vai dizer: você está querendo conciliar, mas eu quero te mostrar a minha dor, eu quero justificar.
Então a justiça própria, ela grita mais do que a própria palavra de Deus. E quando o pai quer tratar, tem uma sensação de desqualificação. Parece que o pai não me entende, ainda está pegando pesado comigo. Há pessoas que não estão preparadas para ouvir o não de Deus, e por isso ficam machucadas com Deus. Só vê o erro na vida dos irmãos e acha que ele está certo. Vê erro até no próprio pai, em Deus, mas nunca vê erro em si mesmo. Sempre ela aponta tudo que fizeram contra ela, mas ela acha que ela tem toda a razão, é uma vítima, e ela não olha para ela dizendo: mas eu acho que eu também errei. O pai poderia errar uma vez com aquele irmão mais velho, e isso seria a dor de levá-lo a esquecer de todos os benefícios, de tudo de bom que o pai fez uma vida inteira. O cônjuge erra uma vez, o pai e a mãe erram uma vez, e o filho, por causa daquele erro, esquece um passado de doação e de amor por causa de um ato. Isso é a justiça própria. A desonra ao pai leva a tomar decisões por causa de algo isolado que a pessoa não tenha concordado. E por que ele não concordou? Porque ele não conhecia o coração do pai. Ele não conhecia um pai gracioso e misericordioso, que vê um filho que já sofreu, que comeu literalmente o pão que o diabo amassou, passou fome, humilhação, foi deixado sozinho, esse camarada sofreu, e vem aos cacos, e você não tem um Deus que coloca o dedo na ferida e está dizendo: eu vou piorar o negócio. Você está achando que você está ruim, que você é culpado, você está todo envergonhado, e vem um Deus com um chicote dizendo: você não viu é nada, agora eu vou te mostrar o quanto você não presta. Não! Deus sabe que o salário do pecado já é destruição e morte, e alguém que já vem humilhado, depois de ter tomado uma decisão errada, que pisou na bola, não precisa ouvir mais do irmão mais velho uma lavada na cara. Por isso que eu já ouvi muitos aconselhamentos, quando pessoas vêm abrir um erro, uma confissão, talvez esperando uma grande repreensão do pastor, ouve uma palavra de amor e de compaixão e de compreensão. Querido, talvez eu poderia ser eu no seu lugar. E a pessoa assusta dizendo: eu achava que eu ia chegar aqui, eu ia levar um sabão, mas eu levei aqui uma palavra de compreensão. Porque esse é o coração de Deus por você. Ele é um Deus que sabe que o pecado custa caro, que o diabo não brinca no serviço, e quando você vem humilhado para a casa dele, você sempre terá um pai da segunda chance, um pai de braços abertos dizendo: eu não desisti de você. As pessoas podem ter desistido, talvez você pisou na bola com tudo, com todo mundo, mas eu continuo amando você, e ainda há um lugar na mesa para você, ainda eu vou restaurar você como um filho na minha casa. Você pode aplaudir o coração desse Deus? Então, para compreender o coração de cura, o coração de misericórdia e graça, o caminho da cura é você experimentando um processo que a Bíblia nos dá, que é o caminho da transformação e da cura da alma, que se chama metanoia, arrependimento. Arrependimento não é quando eu choro, arrependimento é quando eu mudo. Arrependimento começa quando eu caio em si, quando a cegueira sai, eu saio daquela loucura que eu estava, e mudo a minha maneira de pensar, e mudo a minha direção, a minha rota, mudo os meus sentimentos, e mudo o meu comportamento. E eu creio que houve um processo de arrependimento real, porque esse menino começa a viver os passos bíblicos que levam alguém a ser restaurado. Cair em si, mudar a maneira de pensar, trazer confissão e restituição. Quem se arrepende tem que trazer a luz, tem que trazer a verdade, ao ponto de falar: eu quero o perdão, mas eu estou disposto a pagar a restituição, eu estou disposto a pagar as consequências do meu erro, para viver um processo de restauração completa. Dentro desse processo de cura, está envolvido Lucas 15, verso 20, quando ele corre para o pai, ele avista o pai, e o pai que vê ele de longe, quando o pai o avistou, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Você precisa correr para o abraço de Deus, e não correr de Deus de medo. Você tem que conhecer que há um Deus, que é o Deus da segunda chance para o arrependido. Ele prometeu no Salmo 51, que Ele nunca desprezará o coração quebrantado e verdadeiramente arrependido. Se houve arrependimento na sua vida,
Há poder no sangue de Jesus de restaurar a sua história, de apagar o seu passado e dizer: as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fará novo, porque eu tenho uma nova história para o seu futuro. Esse é o nosso Deus, amém? E isso está muito além da nossa compreensão, da nossa justiça própria, da nossa justiça pessoal. Você precisa deixar ser abraçado por esse Pai que ama você, que beija você, mesmo quando você está sujo. Independente se você entrou aqui hoje em pecado, em culpa, há um Deus que corre para te abraçar e te diz: filho, eu tenho te atraído à minha presença, porque eu não desisti de você. Não importa o erro que você cometeu, não importa o seu passado, o que importa é o seu futuro. Não importa se você começou mal, importa que você vai terminar bem a carreira que eu tenho para você. Você diz amém? Outro passo para a cura é você abrir mão da sua indignação. No verso 28, a Bíblia fala que ele estava indignado e não queria entrar, e o pai estava querendo conciliá-lo. Meu irmão, para de fazer beicinho, de infantilidade, de maturidade. Pega esse orgulho e joga no lixo. Vai lá pedir perdão, mesmo se não vier até você. Larga dessa mimimice de ficar esperando se o outro não vier, se o outro não reconhecer. Porque quando Deus manda você liberar perdão, é porque quando você libera perdão, Deus cura você, Deus liberta você, e com Ele Deus tratará depois. Quando você entrega nas mãos do Senhor, há um Deus que não deixa nada na impunidade, e vai fazer justiça no seu caso, e vai chegar o dia dele te honrar, e dele mostrar a verdade, vai aparecer. Você crê nesse Deus? Então entra na casa do Pai e mergulha na festa. Não fica de fora, não fica na margem. Vai para lá, mesmo que tenha irmãos que você precisa ainda de um processo de cura. Ouça o Pai dizendo: entra na casa, vai sentar na mesa, vem para a festa. Outro passo de cura: aprenda a se alegrar na festa dos outros. Aprenda a vencer a inveja, o ciúme e a cobiça. Talvez você está magoadinho com Deus, dizendo: mas só o irmão que ganha bênção, só o irmão que ganhou um carro novo do papai do céu, e eu não. Você já viu o irmão invejoso? O irmão do lado ganha um carro zero. Quem sabe ele vai ganhar, cutuca ele e fala: meu irmão, isso é palavra profética, quem sabe você vai ganhar um carro zero. Agora a questão é, quando ele ganhar, qual vai ser a sua reação? Vai ser de festa, ou vai ser aquela frase assim: mas como? Meu irmão, quando você ouve essa frase, mas como, já denuncia um coração que está dizendo: não, mas como assim? Você e não eu? Eu estou preparando uma mensagem que o Senhor está me dando há alguns meses, de explicar na Bíblia a diferença entre cobiça e inveja. São pecados diferentes, estão grudados no outro, mas é diferente. A cobiça é quando eu quero o que o outro tem. Eu quero o carro do outro, eu quero a casa do outro, eu quero a mulher do outro. Mas a inveja é quando você não quer que o outro tenha o que ele tem. Você tem raiva dele ter. Além de querer o que ele tem, você está indignado dizendo: ele não merece. Então esse camarada estava indignado de inveja, dizendo: ele não merece essa festa e esse bezerro cevado. Agora, quando eu me faço humilde, eu me alegro com a bênção do outro, sabendo que o meu dia está chegando, que o Deus está preparando o dia da minha festa. Ah, meu amado, pode se alegrar com a bênção do seu irmão. Fala para ele: porque a minha está chegando, o meu dia está reservado, o dia da minha colheita já está marcado, e um dia você vai vir para a minha festa, porque as bênçãos virão sobre a minha vida também. Você pode aplaudir esse Deus fiel? E para o processo completar de cura na casa do Pai, quando você entrar na casa do Pai, você precisa de se submeter ao processo da cura que o Pai coloca no verso 22. A primeira coisa que ele fala é: traga depressa a melhor roupa, coloca um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Quando Deus troca a sua roupa suja, roupa fala sobre posição. Ele está falando que Ele vai cobrir você daquela vergonha, daquela nudez, vai te dar uma roupa nova de santidade, de festa, de louvor, de salvação. Mas a roupa fala de posicionamento, a roupa mostra quem você é, e Deus coloca em você uma roupa de nobreza, porque Ele te chama de sacerdócio real e nação santa. Você é filho do rei, por isso você tem um lugar na mesa do rei, e se você é filho, você é herdeiro dele. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir esse Deus?
Então Deus cura a nossa alma mudando a nossa roupa. Tira essa roupa de amargura, tira essa roupa de gente com cara amarrada. Olha a cara do seu irmão, fala, dá um sorriso, meu irmão. Você está na festa da casa do Pai, houve celebração. Se você não foi no encontro ainda, vai chegar o seu dia do encontro, que você vai estar pulando aqui nas frentes, e vamos celebrar com você. Mas hoje é dia de celebrar com esses que pularam aqui, amém? Então você está com cara de festa, de celebração? Então fala para ele, essa cara é fome, né, meu irmão? É por isso que tem que melhorar. Agora, a outra coisa que Deus faz é colocar um anel no dedo. Um anel é símbolo de autoridade, porque naquela época o anel era como um carimbo, era um selo da família, que podia vender ou comprar, que podia exercer o benefício da herança. Sem um anel ele não ia fazer muita coisa, mas com o anel ele estava dizendo, eu estou representando a minha família, o meu pai. Aquilo que eu carimbo, o Pai está carimbando. Aquilo que eu ligar na terra, será ligado no céu. E nessa noite Deus está colocando um anel no seu dedo, dizendo, eu estou te dando a minha autoridade. Eu conquistei ela na terra e no céu, e hoje eu estou dando a você, para me representar nessa geração. Isso é muito profundo, meu amado. Você pode dizer glória a Deus? E por último ele coloca umas sandálias nos pés. Por quê? Só escravo andava descalço. Só filho do rei, ou do pai, ou da casa, podia andar com sapato. Escravo anda descalço. E você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do diabo, você não é mais escravo dos vícios, nem do seu corpo, nem do seu eu. Você é livre pelo sangue de Jesus. Você vai participar da mesa da ceia hoje para celebrar que naquela cruz Ele te libertou e te fez livre. Somos livres. Você pode dar um brado de louvor, porque Ele já calçou os nossos pés com as sandálias da paz, com as sandálias da proclamação do Evangelho. E agora a história se encerra no verso 23, mandando matar o novilho cevado. Aqui aponta para o Cordeiro de Deus, aquele melhor que foi morto na cruz, se fez pobre para que você fosse rico, morreu e foi torturado, e pelas suas chagas você é curado, pelas suas pisaduras você tem cura, você é sarado. Por isso você pode comer hoje do corpo de Cristo, que esse pão que te sara, e celebrar. A sua vida vai celebrar a vitória. Cada dia você vai se regozijar. Deus vai curar toda a depressão da sua alma. Deus vai curar toda a ansiedade, todo medo, toda síndrome do pânico. Vai embora, porque uma alegria celestial vai inundar a sua vida. Você recebe essa palavra? O verso 24: você vai desfrutar do Cordeiro, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Talvez tinha áreas da sua vida que estava morta. Talvez o seu sentimento pelo seu cônjuge, você acha que morreu, mas Ele é Deus de ressurreição. Ele transforma a água em vinho. Não importa se tem área da sua vida que você acha que não tem mais vida, seu ministério, sua alegria na igreja, sua unidade, o seu desejo de servir. Quantos poderiam estar servindo nesse encontro, que já serviram antes, mas hoje você não está se alegrando de estar nesse mover de Deus? Por quê? Porque talvez tenha uma ferida. Eu já servi tanto, mas não me deram o valor que eu queria ter. Mas hoje Deus restaura a sua alma, porque Ele coloca uma nova roupa de louvor, um anel no seu dedo, uma sandália de filho para você, e te convida, vem sentar à mesa. Aquilo que estava perdido vai ser achado. Se perdeu a sua alegria, se perdeu o seu ânimo, se perdeu a sua esperança sobre o futuro, se perdeu a sua motivação, hoje Deus vai fazer achar. Hoje Deus vai alinhar isso na sua alma. Você recebe? Você pode aplaudir isso? Você pode dizer glória a Deus?